Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de negócios regionais. Aqui a gente traz histórias relevantes de pessoas que são daqui da nossa região que possa te inspirar. E essa daqui eu vou fazer questão de ler a introdução dela, porque é uma pessoa muito especial para mim. Hoje temos o prazer de conversar com a doutora Paula Henriques, coloproctologista que quebra tabus e transforma vidas. Ela desafia o estigma sobre saúde intestinal, trazendo tratamentos inovadores como o uso do laser e botox anal. Prepare-se para uma conversa sobre cuidados essenciais e como a medicina pode mudar a forma que encaramos a saúde. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada, Henrique. E aí, se apresente para o pessoal. Quem é você? Explica um pouquinho como que é essa especialidade, que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, o médico coloproctologista, ele é o médico que é especialista em intestino. Tá? Então, a nossa formação, primeiro a gente faz cirurgia geral e depois a gente complementa, né, só com o intestino por mais 2 anos. Entendi. Então, logo a gente vai se aprofundar nessa conversa, mas fora da profissão, quem que é a doutora Paula Henriques? É nascida aqui, criada aqui, de onde que veio, qual que é a formação, como que é só a história. Então, na verdade, eu sou de Goiuerê, Certo. tá? Fiz faculdade em Curitiba. Depois eu vim para Umuarama para fazer residência de cirurgia geral. E aí resolvi fazer a proctologia depois que eu estava aqui. Fui para Santos para poder fazer minha residência e acabei voltando para cá. Quando você ingressou na medicina, como que foi esse momento? Você tinha interesse na medicina por vontade própria ou foi mais uma profissão que os pais falaram, não, ó, gostaria que você fizesse medicina? Como que foi essa transição? Na verdade, meu pai é médico, meu tio é médico, então eu sempre quis ser médica. Nunca nem me imaginei fazendo outra coisa. E como que você decidiu pela cirurgia geral dentro da faculdade? Sempre gostei de cirurgia. Meu pai é cirurgião também, então já entrei sabendo que eu queria cirurgia. Entendi. E a proctologia veio como? Então, a proctologia, na verdade, foi aqui em Umuarama. Eu sempre quis cirurgia vascular. Então, até na faculdade, eu fiz tudo voltado para cirurgia vascular. E aqui em Umuarama, eu conheci a Alessandra, brasileira, que é procto também. Teve uma inspiração. Teve, ela é minha inspiradora. E aí, quando eu conheci ela, na verdade, não gostava de proctologia. Confesso que eu tinha até um pouquinho de preconceito. Falava, nossa, mas, né, região anal... Não achava interessante até conhecer. E depois que realmente eu conheci a proctologia, as doenças intestinais, a forma com que a Alessandra cuidava dos pacientes dela, a empatia, cuidado, acabei gostando e falei para ela, vou fazer procto. E ela acabou falando, faz e vem para trabalhar comigo e estamos juntas até hoje. Quando você ingressou na especialidade, você descobriu que era totalmente diferente daquilo que você imaginava? Com certeza. Até porque até todo mundo acha que a proctologia é ânus e cocô. Tem toda uma parte de doenças do trato gastrointestinal, que realmente você consegue mudar a qualidade de vida das pessoas. Normalmente a pessoa que não entende dessa especialidade, como que funciona? Qual que são os primeiros sintomas que ela deve ficar atentas para ir buscar esse tipo de especialidade? Então, na verdade, hoje o médico... É bem complexo, né? É bem ampla a especialidade, mas ainda assim deve ter alguma coisa em comum, algum sintoma. Então, na verdade, são várias... A gente acaba cuidando de várias coisas, assim, né? Tem várias áreas dentro da coloproctologia. Tem as doenças do assoalho pélvico, que então mulheres, principalmente, que tiveram muitos filhos, que acabam perdendo fezes, né? Por fraqueza do assoalho pélvico. Então, a gente faz todo esse tratamento. As famosas hemorroidas, que eu acho que é nosso carro-chefe. Tem a questão de fissuras anais, fístulas anais. Até muita gente confunde, acha que tudo que acontece ali na região anal tem a ver com hemorroida. E não, tem muitas patologias ali do canal anal. Tem as questões intestinais mesmo, câncer de intestino, que hoje, na verdade, até o INCA, a última atualização do INCA de 2023, mostrou que é o segundo mais comum, tanto no homem quanto na mulher. E muita gente... Não sabia desse dado. Todo mundo cuida, até mulher mesmo, cuida muito do câncer do colo do útero e mama e esquece do intestino. E hoje é o segundo mais comum. Então, tanto homem quanto mulher, a partir dos 45 anos, tem que fazer colonoscopia. Tem as questões, as diarreias crônicas, as constipações. Então, tudo isso o médico coloproctologista, ele cuida.
Tem alguma idade para a pessoa começar a fazer o preventivo? Tem. Homens e mulheres é igual ou não? Sim, e até você tinha perguntado, né, de sintomas mais comuns, então, principalmente pensando em câncer do intestino, alteração do hábito intestinal, então aquele paciente que tem o intestino que funciona bem e do nada começa a prender demais ou a soltar demais, sangue nas fezes, emagrecimento, dor abdominal. Então, nesses casos, a gente tem que antecipar e a população em geral, que não tem nenhum sintoma, tem que começar aos 45. Uhum. Então, muita gente até me pergunta quando eu indico o exame, mas eu vou fazer o exame, eu não sinto nada. Sim, tem que fazer, porque prevenção é no paciente que não sente nada. A partir do momento que você sente um Aí sintoma, já não é prevenção. Entendi. Já é exame para diagnóstico. Entendi. E quando tem algum histórico na família, aí a pessoa tem que antecipar para os 40 anos. Entendi. Quais são as principais vantagens da pessoa fazer o preventivo? O tratamento, ele precoce é mais assertivo? O que ela consegue evitar? Então, na verdade, o que é bem legal é que é um dos únicos cânceres que ele não é ele, na verdade, ele tem prevenção. A maioria dos cânceres, se a gente for ver, né, que nem mamografia, é para diagnóstico precoce. Você descobre o câncer precoce, mas ele Não já quer dizer é que vai câncer. evitar. Exatamente. O câncer de cólon, né, o câncer de intestino, ele tem prevenção. Então, a colonoscopia, ela procura os pólipos, que é uma espécie de ruguinha ali do intestino, e durante o exame a gente já consegue tirar esse pólipo, e ele daí evita o câncer. Então, uma vez que, né, os estudos mostram que uma vez que o paciente já tem sintoma e que ele procure a gente para fazer o exame, em 90% já é câncer. Entendi. E aí o câncer de intestino, uma vez que ele tá ali, ele provavelmente daí é cirurgia. Tem que cortar uma parte. Exato. O uso de colostomia, que é a bolsinha, radioterapia, quimioterapia, todo aquele transtorno, né? Então... E você falou a partir dos 45, né? Como que a pessoa é um procedimento simples, ela vai na clínica, marca uma consulta e fala que quer fazer um preventivo? Como que é o passo a passo? Então, esse seria o ideal, né? O dia que o paciente nos procurasse para fazer uma prevenção, mas é muito difícil quem faz isso. Acaba sendo, né, uma indicação nossa, mas esse seria o cenário ideal. E se a pessoa tiver interesse, é isso que ela faz. É um exame que o chato é o preparo. O preparo a gente precisa, por quê? A gente precisa ver muito bem a mucosa do intestino para ver se tem alguma dessas lesões, e a gente acha lesões de milímetros, tá? 3 milímetros, então assim, é muito pequenininho. Então precisa de uma dieta adequada, né, dos laxativos para a gente poder limpar bem esse intestino e fazer um exame e retirar todas essas lesões, tá? Então muita gente fala, é um exame que é chato, é o preparo. O exame em si, o paciente faz sedado, dormindo, o paciente acaba que ele não vê. E porque tem acho que não sei se é a partir dos 40 que o homem começa a fazer o exame da próstata. É possível identificar alguma coisa da sua área ali ou não? Então, é até uma dúvida muito comum. Eu recebo muitos pacientes no consultório que vão para fazer prevenção de próstata. Que é a parte do urologista. Exatamente. Então, assim, por mais que o urologista ele acesse a próstata pelo intestino, a próstata ela pertence ao sistema urinário. Então, a anatomia dela, ela tá ali na frente do intestino, tá? Então, o urologista, ele entra pelo intestino, ali pelo reto, para poder, né, pelo ânus, e toca ali a parede da próstata através do intestino. Mas eles não têm comunicação. Então, até muitos pacientes me falam assim, eu tô com sangramento, eu não sei se é do intestino ou da próstata. É do intestino. A próstata, quando ela dá sintoma, é na urina, tá? Entendi. Quando ela tá aumentada. Entendi. Então, e daí muitos pacientes falam, eu vim para ver a próstata, então eu acabo mandando pro urologista. Cada um cuida de um órgão diferente. Bateu a curiosidade porque eu falei, poxa, é o toque, né? Mas é super comum essa dúvida. Interessante. Você falou um assunto aqui interessante, fugindo um pouco da medicina tradicional para ficar um assunto bem descontraído. Você citou que intestino regular. Isso é meio relativo, né? Porque para mim o regular é ir X vezes por dia no banheiro, e tem pessoas que falam que o regular é tipo uma vez na semana. Eu já fico tipo, como assim uma vez na semana? Existe algum padrão ou não? Existe uma janela de normalidade, tá? Então essa janela de normalidade é 3 vezes ao dia a 1 vez a cada 3 dias. Passou disso, exatamente. não tá normal. E não é só
a quantidade, é também a qualidade. Então, eu vou no banheiro e todos os dias, mas minhas fezes são muito ressecadas, eu preciso fazer muita força. Você não tem o intestino normal. Então, a gente precisa de uma consistência adequada, que ela não pode nem ser dura demais, nem mole demais. E a gente não pode fazer muito esforço. O ideal é aquelas fezes no formato de banana. Né? Se tem, bolinha, tá errado. Então, tem toda essa janela de normalidade aí que fugiu disso, aí você tem indicação de procurar um proctologista. É interessante, assim, não quero ficar cavucando muito esse assunto, mas já cavucando, porque eu acredito que quem está nos assistindo, por mais constrangedor que seja, é um sintoma. Com né? certeza. Eu tenho pessoas próximas aí que eu conheço que acham normal e uma vez a cada 10 dias, uma vez a cada 7 dias. E eu olhar assim e falar, gente, mas isso para mim transcende o normal, porque é muito tempo sem ir. Na verdade, muitos pacientes me procuram não pela constipação, me procuram por alguma outra coisa que a constipação leva, até porque quem é muito ressecado acaba tendo mais hemorroida, fissura, por forçar demais. E aí sim eu acabo corrigindo junto à constipação, mas é difícil alguém chegar até mim pela constipação. E o ideal seria, porque realmente ir uma vez na semana no banheiro a cada 10 dias, isso não é normal. E quanto antes a gente corrige, mais fácil é. Melhora a qualidade de vida. Com certeza, e é mais fácil. Quando a pessoa passa 30 anos constipada e depois resolve procurar, é mais difícil. E tem pessoas que também, já vi muitos relatos disso, de pessoas que às vezes até é regulado, mas aí vai fazer uma viagem de 10 dias, eu não sei se é o psicológico, e a pessoa fica os 10 dias sem usar o banheiro. Isso é bem comum mesmo, quando a pessoa sai de casa. Tem até estudos que falam que é por também mudança da microbiota intestinal. Mas tem também o fator psicológico, que inclusive é responsável por grande parte das constipações. Então, é uma soma de fatores. E também tem a questão alimentar, né? Que a maioria das pessoas, quando está viajando, acaba... Altera tudo, né? Exatamente. Quando a pessoa está viajando, ela acaba tomando menos água, comendo menos fibra. E aí, reflete na constipação. E a pessoa que ela se hidrata mais, as chances de ir mais regular para o banheiro aumenta. Na verdade... Fibra. Isso daí, na verdade, eu sempre falo que hoje em dia todo mundo procura o médico querendo um remedinho para tudo. Mas o básico é sempre corrigir a base mesmo, que é a fibra e água. Né? A gente precisa se hidratar todos os dias. O intestino ele só vai funcionar bem em quem tem uma hidratação adequada e em quem ingere a quantidade de fibras adequada. Entendi. Né? Quem foge desse normal, desse recomendado, dificilmente vai ter o intestino funcionando bem. Entendi. Você falou que a galera te procura no formato mais emergente do negócio, né? Não tão preventivo. Quais são os principais motivos que as pessoas vão lá na tua clínica? Hoje, eu acho que minha grande procura é hemorroida. Que é a dor, é o evacuar, é aquela nodulação no ânus, o sangramento anal. Então, eu acho que acaba sendo a busca mais comum. As pessoas buscam também bastante por diarreia. Constipação, dificilmente. Mulher sempre acha Eles acham que é normal. Que é normal, que evacuar pouco é normal. Entendi. E a diarreia, ela passa a ser um problema a partir de quantos dias? Porque pode ser a famosa desinteria, não sei qual é o termo que o pessoal chega falando pra você, mas a partir de que momento que se torna uma coisa tipo, vai no médico? Na verdade, é o seguinte, a diarreia na verdade, aumento da evacuação, né, do número de episódio e também alteração na consistência, se ela tá mais líquida. Então, assim, todo paciente que tem uma diarreia, comecei a evacuar demais ou numa consistência alterada, ela deve procurar o médico. A grande parte das diarreias são infecciosas, então é aquela virose, aquela coisa, né, que é a gastroenterocoliite aguda, aquela coisa que o paciente, que é a famosa intoxicação alimentar. Realmente, ela come alguma coisa. Comum em praia, né? Exatamente. E muitas vezes não precisa antibiótico, é só um probiótico, hidratação, né? A maioria dos casos, elas são virais, então não vai precisar antibiótico, é só sintomáticos e probiótico. E aí, em alguns casos, precisa de antibiótico. Então, a maioria acaba resolvendo sem chegar no especialista. Agora, as diarreias que preocupam no sentido que a gente precisa fazer uma colonoscopia, uma investigação mais a fundo, são acima de 30 dias. Tem gente que fica esse período... Já peguei paciente com diarreia há 3 anos. Sem cessar? Sem cessar. Gente, pelo amor de Deus, gente, se vocês estão assistindo aí, ó, não pode deixar chegar a esse ponto.
Sim. Porque daí prejudica tudo, a pessoa até se acostuma. Como que sai de casa? Muitos deixam de sair de casa. Não consegue sair de casa, Não a vem. vida social acaba. Sim, Não vai para um jantar, não... Meu Deus. sim. Mas tem como reverter? Sempre tem, né? A gente primeiro precisa fazer o diagnóstico correto e depois, com o tratamento, reverte sim. Que legal. Fora a questão da hemorroide e diarreia, tem mais alguma coisa que a pessoa procura com mais consistência? Dor abdominal, Uhum, né? Hoje em dia a gente tem muita intolerância alimentar. uhum. Também, querendo ou não, a gente anda numa fase que o brasileiro tem, acho que não só o brasileiro, mas, né, falando aqui do nosso país, uma alimentação muito ruim, muito industrializado, muitos condimentos, muitos embutidos, então, pouca fibra, o pessoal não come fruta e verdura, não toma água, então, muito estufamento abdominal, muito, né, flatulências, então, também muita dor abdominal. Vamos falar das bizarrices. O que foi as coisas mais bizarras que você já viu nessa profissão? Porque eu imagino que tem as coisas patológicas, doenças e tudo mais, mas também deve ter aquelas coisas mais, né, que não era pra ter coisas lá e tem. Já chegou a acontecer alguma vez? Ah, já chegou a acontecer. Mas você sabe que eu sou ruim de gravar esses casos mais bizarros, mas sempre tem. É. Aham. E resolve, a pessoa vai na clínica mesmo ou é sempre na urgência e emergência? Não, aí é urgência e emergência, tá? Já vi caso de, né, por corpo estranho, perfurar intestino. É, ótima palavra, o corpo estranho. Corpo estranho. Perfurar intestino e tem, né, que ir pra cirurgia. De corpo estranho, que eu acho que é o que você tá curioso, querendo saber. Ah, tô curioso. Já... Eu já vi matéria de gente que colocou em guia. Nossa, a pessoa é corajosa, né? O que eu e aí já vi. comeu um pedaço do intestino, inclusive, pelo que eu vi dessa matéria. Tem doido pra tudo, né? Brincadeiras à parte, Não, mas é verdade. Muitos são pacientes psiquiátricos mesmo, porque tá? tem um risco, né? A Com saúde, o risco à certeza. vida, né? Com certeza. Na verdade, eu já vi, tá? Cabo de facão. Cabo de facão. Uhum. A pessoa arrancou o cabo do facão, introduziu o cabo. Cabo de vassoura. Desodorante. Uhum. Teve um de lanterna, que eu lembro. Ficou bem famoso esse caso. Do vagalume, O né? vagalume. E Verdade. aí a pessoa... Eu já vi um que foi bizarro mesmo. A pessoa introduziu uma laranja. Eu nunca me esqueço. Nossa, laranja. Uma laranja redonda. E aí é todo um processo cirúrgico pra retirar? Tem que ser cirurgia. Dificilmente dá pra tirar em pronto-socorro, sabe? É procedimento em centro cirúrgico mesmo. Uhum. E já vi casos desses que perfuraram o intestino, a pessoa teve que fazer colostomia. Nossa. Uhum. E quando a pessoa ela causa um dano muito grave no intestino dela, a ponto de, não sei como que é a palavra, talvez ter uma fissura ou lacerar alguma coisa e contaminar o restante do corpo, pronto. Na verdade, assim, algumas patologias do intestino, alguns abscessos, tá? Não por trauma, por nada. Né, assim, não é uma coisa que a pessoa causa. É uma coisa que pode acontecer com qualquer um mesmo, Uhum. tá? Que daí tem um abscesso ali na região do ânus por trauma das fezes. Pode sim, se não for drenado, se não for tirado aquele pus daquela região, acabar virando uma infecção sistêmica, Uhum. que se espalha pelo corpo todo. Então, por isso que nesses casos tem que ter um diagnóstico precoce e, né, para poder passar pelo procedimento cirúrgico, drenar aquele pus e não acontecer isso. Entendi. Já vi gente falecendo por É bem infecção, delicado, né? Sim, por infecção não tratada. Quando você fala da pessoa evacuar com sangue, isso é tipo uma vez ou duas vezes, ou tem uma consistência? Porque tem pessoas que às vezes, poxa, deu uma fissurinha ali porque tava muito tempo sem ir, ou não existe isso? Na verdade, assim, Henrique, sangue nas fezes tem que procurar um especialista. Tá errado. Tá errado. Uma vez, procura. Uhum. Tem que saber o que está acontecendo. Pode ser só uma fissurinha, evacuei um pouco duro demais e machucou. Uhum. Sim, mas você só vai descobrir se é Se só uma fissura ou não se você passar por Indo um no exame especialista. proctológico. Exatamente. E pessoas, já aconteceu algum caso que a pessoa consumiu, por exemplo, beterraba demais Sim. e foi para lá? Sim, isso acontece. Mas, no geral, a maioria dos pacientes que precisam já estão na idade, não vou falar que é regra, que eu pego muito paciente jovem, mas, no geral, tem muito paciente que já está ali nos 40, 45, então já está próximo à idade da colono, né, de prevenção, então, eu sempre falo, nunca perde viagem. E até o paciente que é mais jovem, que quer ver, né, a questão ali, foi só
tô com dúvida porque evacuei, não sei se é sangue, se não é. Só de você ir ali, tirar dúvida, ficar tranquilo, a maioria dos pacientes falam, sair daqui mais aliviado. Né? É uma região que assusta muito, que tem muito tabu, que as pessoas têm vergonha de comentar. Eu ia até comentar, ia ser minha primeira pergunta para você. Você é especialista dessa área, eu imagino que você enfrenta muitos tabus. Mas existe uma seriedade no assunto que precisa ser considerada e muitas vezes isso passa a ser um bullying ou uma tiração de sarro entre amigos e familiares, né? Porque às vezes a pessoa comenta num tom sério e isso vira uma piada. Você recebe bastante paciência com esse tipo de constrangimento? Todos os dias, tá? Muita gente tem muito constrangimento. Eu já peguei pacientes que sofriam, né, de alguns sintomas há 20 anos e nunca tinham coragem de ir num proctologista por medo, por vergonha, porque, o que minha família vai falar. E eu sempre brinco que dinheiro e hemorroida quem tem não conta. Então, se você tá num grupo de amigos e você começar, né, for o primeiro a ter coragem de falar, tenho hemorroida, você vai descobrir que pelo menos ali na roda de 10, pelo menos 4 tem hemorroida também. E tem tratamento? Sim, tem tratamento. Cara, super interessante, porque eu conheço, foi importante você tocar no assunto, eu conheço gente que tem e fala que já foi em médicos, não falou especialistas, falou que foi em médicos, talvez posto de saúde, não sei, ou clínico geral, que fala que não tem. Na verdade, assim, tá? A hemorroida nada mais é que uma veinha ali da região anal, tá? E a maioria delas, diferente do que todo mundo acredita, elas não são cirúrgicas, tá? Eu, como especialista, a cada 10 hemorroidas eu opero 2 no máximo. Então, a maioria não precisa cirurgia. Como que você trata? Hoje é medicação, né? Tanto tópica, pomada, quanto medicamento oral. E aí, mudanças no hábito, regulação do intestino. Então, tem todos esses cuidados que vão ajudar a doença hemorroidária, né, estacionar. Tá? E parar de dar sintomas. Uma vez que a gente não consegue esse controle de sintomas com o tratamento clínico, a gente parte para cirurgia. Certo. Na verdade, tem É uma cirurgia simples? Então, antes da cirurgia, a gente tem um procedimento chamado ligadura elástica. O que é a ligadura elástica? Ela só pode ser feita para hemorroidas internas, tá? Entendi. Então, é até uma coisa que eu sempre aviso para muitos pacientes. Às vezes... interessante. Tem 2 tipos de hemorroida. Exato. A gente tem as internas e as externas, tá? Então, para as internas, existe essa ligadura, que é um elástico mesmo, que a gente dispara ali na hemorroida e com uma semana ela necrose e cai. Tá? Então, isso resolve ali a hemorroida, grau 2, 3 no máximo, que das internas a gente tem 4 graus de hemorroida. Nossa. Tá? Tem aquelas que ficam lá dentro, as que saem e reduzem sozinha, as que saem o paciente tem que empurrar para dentro, e as que saem não volta mais. Então, essas que são... Tem? Sim. Gente. E essas que saem e não voltam mais, aí geralmente é só cirurgia. E hoje, falando em cirurgia, tem o laser, né? Que aí mudou, eu falo que a cirurgia antes e depois do laser, ela mudou demais. É uma inovação. É uma inovação. Conta um pouco mais sobre. Então, o laser, na verdade, ele tem um corte mais preciso, tá? Então, ele gera uma reação inflamatória muito menor. E aí, consequentemente, o paciente retorna muito mais rápido para os afazeres e ele acaba que gera muito menos dor. Entendi. Então, realmente, antes era uma cirurgia que todo mundo tinha muito medo, porque sofria demais, muita gente não quer se afastar muito tempo do trabalho. Então, com laser, a gente conseguiu, né, resolver isso daí. É uma cirurgia que a gente controla hoje, controla a dor na dipirona, tá bem tranquilo e já o paciente consegue ali uma semana tá voltando às suas atividades. Que legal. E hoje, por exemplo, a partir de que idade você já começa a atender? Por exemplo, às vezes, não sei se pode ter esse tipo de incidência em bebês, ou é somente em adultos. A partir de que idade você começa a atender? Eu sei que acho que a idade máxima não tem, né? Mas a partir de qual? Na verdade, na clínica a gente atende a partir dos 14 anos. Antes dos 14. Mas tem especialista pediátrico nessa área? Tem. No Moarama? Na verdade, gastropediatra, eu não sei se tem aqui. Não existe o proctopediatra, tá? Essa parte o procto, isso. Não tem. Não tem. Aí seria o gastropediatra que cuida dessa parte nas crianças. Entendi. E essa inovação que você faz do laser, a partir dos 14 anos já pode ser aplicado também? Sim. Se acontecer. Sim, se acontecer. Dificilmente, tá? A gente pega hemorroida cirúrgica em pacientes mais jovens. Geralmente começa ali a partir dos 20 anos. Mas não teria contraindicação. Entendi. E qual que é essa novidade do Botox? Então, na verdade, o Botox anal,
a gente tem 2 principais indicações, Uhum. tá? Uma delas é a fissura anal. Então, a fissura anal é um corte ali na região do ânus que gera muita dor. É muito comum um paciente chegar no consultório com essa dor. Também é uma coisa que eu atendo demais, fissura anal. Geralmente, o paciente chega achando que está com hemorroida. A maioria dos pacientes que chegam até mim, eles já foram na farmácia, já compraram uma pomadinha, já tentaram tudo, não melhora, ele vai procurar o especialista. Certo. E aí, como tem toda essa dor, né, que é um corte ali na região, às vezes a gente não consegue essa cicatrização desse corte só na pomada. Então, o Botox, ele alivia a dor e ajuda a cicatrizar mais rápido, tá? A região. E tem uma outra indicação também, que é para um sexo anal menos dolorido. Eu ia tocar nesse assunto. Então, tem, tá? É um tabu, mas ao mesmo tempo vai ser interessante trocar essa ideia com você, porque muitas pessoas, elas têm uma visão que talvez hoje a gente consiga trazer uma coisa mais científica. Mas vamos lá, pode continuar. Então, na verdade, assim, primeira coisa, sexo anal, ele não causa hemorroida. Ele não tem problema, tá? A literatura fala que pode ser feito. Muita gente acha, vai ficar flácido a musculatura. Não, não tem nenhuma comprovação, tá? Que altere ali a musculatura do canal anal. Então, ele pode ser feito. Eu sempre brinco com os pacientes, desde que seja da sua vontade, né? Tem que ser... Quer, pode, tá liberado. Entendi. Muita esposa fala que não pode. Eu falo, pode, desde que seja... As esposas ficando bravas, hora dessa. E tem aí tanto paciente heterossexual quanto homossexual. Às vezes tem ali dificuldade, né, por uma musculatura anal mais contraída. Então, com Botox, a gente consegue um relaxamento da região. E aí consegue, né, um sexo anal sem dor. Então, os homens aí, ó... Sim. Tem essa dificuldade com as esposas, tem uma solução. Tem uma solução. Legal, interessante, é uma inovação, eu nunca tinha ouvido falar. Já vi um caso que a esposa foi fazer para dar de presente pro marido, porque era um desejo dele, o sexo anal, e ela não conseguia, porque tinha dor, e ela acabou fazendo. E realmente, eficiência... Sim, tá. Geralmente não é uma coisa que tem que ser... imediato? Na verdade, é a mesma coisa, né? Assim, o efeito é o mesmo do Botox na testa, do Botox em qualquer 10, 15 dias. A gente já consegue ali na primeira semana ver, né, uma melhora, mas o resultado mesmo final é pelo menos ali com uns 30 dias. E depois de 30 dias, dura um ano igual o Botox? Quem disse que o Botox dura um ano? 6 meses? Você me indica esse que você tá fazendo de um ano. É de 4 a 6 meses. 4 a 6 meses. O que eu falo sempre é o seguinte, na região anal, não é todo paciente que precisa reaplicar. É a minoria, tá? Principalmente esses para fissura. Então, aplicou uma vez, é o tempo ali da fissura cicatrizar, tá sem dor, o paciente não volta para reaplicar. São poucos pacientes que têm uma musculatura muito contraída, que a hora que vai passando o efeito do Botox, volta a sentir dor, volta a cortar a região anal e daí acaba voltando para reaplicar. Mas assim, dá para contar nos dedos. A maioria é uma aplicação e resolve a vida. E o sexo anal? Esse assunto é um pouco polêmico. Quais são os riscos que as pessoas têm que evitar no sexo anal? Doença contagiosa, eu sei que, poxa, AIDS, não precisa nem ficar falando muito sobre isso, que é um assunto já super divulgado, mas tem outras doenças que pode dar através do reto ali? Na verdade, essa eu acho que é a maior preocupação mesmo, tá? Doenças, né, que são as ISTs, as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é uma mucosa, tá? Então, através ali do sexo anal, principalmente porque tem atrito. O ideal é lubrificar bastante, né, para não machucar, mas mesmo que você lubrifique, tem risco de contaminação com certeza. Então, o ideal é sempre com preservativo para não transmitir. Pode transmitir qualquer uma das doenças sexualmente transmissíveis, tá? E fora as doenças sexualmente transmissíveis, tem alguma relação com as fezes ou não? Em que sentido? Às vezes a pessoa não tá no melhor dia limpo dela e aconteceu... Então, tem a famosa chuca, né? Que é isso. Aí, às vezes, a pessoa não fez, não estava preparada, mas ela quis. Então, na verdade, é o seguinte, usando preservativo não tem importância, tá? Essa questão da lavagem, ela não é recomendada. Isso, é outro assunto. Então, você já entrou, vamos lá. Por quê? Na verdade... Então, a chuca não é uma prática tão recomendada por especialista. Exato. Na verdade, o que acontece? Querendo ou não, você joga água numa mucosa, né? E o nosso
intestino... Proteção é a mucosa. Exatamente, e ele tem uma população de bactérias ali, que é a microbiota intestinal. Então, você jogar água nessa mucosa, você pode acabar alterando essa microbiota intestinal, tá? E daí predispor a umas doenças, né? Infecções, enfim. Não é recomendado. Mas o que eu sempre falo, né? É uma prática que geralmente é feita por homossexual. E eu falo assim, vai fazer, então faça com uma quantidade pequena de água. Tá? Para não jogar muita água e também tentar não ser uma coisa tão corriqueira, várias vezes na semana, tá? Mas eu sempre falo para meus pacientes, eu acabo liberando porque a maioria vai acabar fazendo. Entendi. Então, a gente tenta orientar para fazer de uma forma com que gere menos danos. E existe alguma dica para evitar isso daí? Por exemplo, olha, gente, então para de comer tal hora ou não? Na não verdade, existe. não tem, né? O ideal é sempre muita fibra, muita água, que daí a gente tem um bolo fecal único, consistente, que daí você consegue evacuar ele todo e não fica, né, aquela sensação de evacuação incompleta, aquele restinho, mas, assim, garantir que vai ficar limpo, não tem como. E como que você lida com os pacientes que chegam com desconforto e quer uma solução mais imediata ali na tua clínica? Pensando em intestino, dificilmente a gente vai conseguir coisas muito imediatas, até porque as pessoas demoram para ir procurar, tá? Mas assim... Já se acostumou com a dor? Exato. Mas a gente, principalmente homem, chega com muita vergonha, né? Eu sempre tento passar essa tranquilidade para ele entender que ele não é o único que tá ali, né? Que é comum, é uma parte do corpo igual qualquer uma outra parte. Então, eu sempre falo, o paciente na primeira consulta, ele chega mais envergonhado, mas a partir da segunda, os pacientes já estão em casa. Tranquilo. E a gente consegue, sim, não falo que 100%, mas uma melhora importante dos sintomas logo no começo a gente já consegue. Existe uma predominância maior em homem do que mulher? Das doenças proctológicas? Depende, tá? Tem doença que é mais comum em homem, tem doença que é mais comum em mulher, mas no geral, eu até coisas que a literatura fala, isso é mais comum em homem. Tem meses que eu pego só em mulher. Entendi. Aí vice-versa. Então, tudo que a gente conversou, no geral, pega os dois sexos. Entendi. Qual que é o maior desafio que você enfrenta como coloproctologista? Na verdade, acho que o maior desafio do procto é convencer as pessoas a fazer colono. E a realmente entender a importância, sabe? Eu diria que essa. Conscientiza, então. Você tem agora uma audiência te assistindo. Conscientiza a galera. Dos benefícios, de fato. Eu acho que, assim, os principais foram aqueles que a gente conversou mesmo a respeito dessa necessidade para evitar um câncer, né? Então, hoje em dia, como é um exame que é preventivo, que vai te evitar um câncer, eu acho que as pessoas deveriam repensar, né? E procurar, assim, cuidar do intestino também. E a parte de probióticos que você comentou? Existia um marketing muito pesado antigamente no Active, essas coisas, né, que o pessoal comercializava para poder regular a flora intestinal. Isso é real ou é um tabu? Na verdade, tem muito estudo sendo feito a respeito de microbiota, tá? Isso é verdade. A microbiota regulada, ela te previne muitas doenças, e a microbiota desregulada, né, que tem nome para isso, chama desbiose intestinal, ela te predispõe a várias doenças. E hoje tem comprovação que algumas doenças estão associadas à desbiose. Então, até hoje em dia, não sei se você já ouviu falar... O Yakult fez bem, então, para todo mundo? Não é assim, tá? Tô brincando. Até porque a Yakult também tem açúcar, não tem só probiótico. Mas você sabe que tem até transplante fecal? Você já ouviu falar? Não. Quando tem algumas doenças, tá? Que tem ali uma microbiota, né, desregulada, essa desbiose. E aí tem essa indicação de fazer o transplante fecal, tá? Mas é um tratamento que ainda é muito caro, ainda está sendo muito estudo. Mas eles pegam fezes de um paciente saudável e transplantam num paciente com algumas patologias. E funciona? Funciona. Foi testado, sim, comprovado? Sim. Caramba, que legal. A pessoa que teve essa ideia é genial. E o que foi a coisa mais bizarra assim, que você pegou para tratar, que você teve que pedir uma ajudinha para colega, talvez para Alessandra, que foi muito cabeludo, que você falou, nossa, isso daqui é muito absurdo mesmo. Eu pego casos difíceis e que eu peço ajuda direta, né? Eu sou muito a favor de, como se diz, compartilhar casos, né? Mais seguro para todo mundo. Com certeza. Para você, pro paciente. Mas eu acho que as fístulas anais, que são comunicações ali do intestino com a pele, são bem difíceis de tratar. Então, eu e a Alessandra, a gente acaba sofrendo bastante algumas fístulas. As doenças inflamatórias intestinais, que a gente tem duas,
que é o Crohn e a retocolite. Tem alguns casos que deixa a gente, né, com cabelo branco, que são de controle difícil, que a gente já usou várias medicações e o paciente acaba não respondendo. Então, eu acho que esses são os mais difíceis, assim, dificuldades, esses dois. Existe tecnologia associada à sua especialidade? Tipo, alguma cirurgia que é feita por robô? Sim. Na verdade, robô ainda é uma realidade um pouquinho distante aqui de Umuarama, né? Uhum. Mas aqui a gente faz cirurgia laparoscópica, então por vídeo. Então, uma coisa que eu tenho feito até que relativamente bastante aqui em Umuarama são as cirurgias de endometriose. Uhum. A endometriose, ela acomete, de todas as endometrioses, ela 10% pega intestino. E daí, quando pega intestino, né, o ginecologista, ele precisa de um proctologista para operar junto com ele. E é quando eu acabo entrando, e aí, né, em alguns casos, a gente tem que tirar algum segmento ali de intestino. E isso hoje a gente faz por vídeo. Uhum. E hoje, qual que é a maior confusão que as pessoas cometem na tua área com outra especialidade? Sem ser a parte do toque ali, do homem, que eu acho que... Eu acho que essa é a mais comum. E eu acho que, na verdade, não é nem confusão. Eu acho que as pessoas não sabem que existe um proctologista. A maioria dos pacientes chegam no consultório falando: nossa, eu não sabia que tinha um especialista só para isso. É o que eu mais escuto. Entendi. Então, muita gente nem sabe que existe. Tá começando a ser mais divulgado agora, nessa região. Lá pros grandes centros já é normal. Sim, mas eu acho que geralmente precisa... Ou é meio que geral? Com certeza tem mais. Ainda é uma especialidade que falta muito, principalmente nas cidades menores, né? Se você pegar aqui em Umuarama mesmo, de especialista de procto mesmo, só tem eu e a Alessandra. Entendi. Então, se você Pra pegar... toda a nossa região, que é enorme, né? Cianorte, eu acho que, se eu não me engano, até onde eu sei, não existe nenhum proctologista. Então, Campo assim... Mourão também acho que não. Não, Campo Mourão, se eu não me engano, tem 1 ou 2. É? Aham. Mas, assim, ainda tem lugares que não tem nenhum, né? E se você for comparar com outras especialidades, tem muito mais. Sim. E a maioria até me fala: eu só sei porque eu precisei. Então, a pessoa precisa e vai atrás. Mas, realmente, toda vez que eu falo, né? Alguém me pergunta: o que você faz? Ah, eu sou proctologista. O que é isso? Uhum. Traduz. E é mais comum do que a gente imagina as doenças que existem, né? Super. E tem alguma época do ano que tem mais incidência? Por exemplo, vamos passar pela Páscoa. Eu acho que O povo derrete. É tipo final de ano, né? Natal, Ano Novo. Final de ano, Natal e Ano Novo, principalmente para os pacientes que têm essas desbiose intestinal e constipação, é bem difícil. Janeiro a clínica bomba. Entendi. Todo mundo volta com os intestinos ruins. E tem alguma ligação que piora os casos, como bebida, ajudar talvez na constipação, ressecamento, alguma coisa? Hábitos ruins, no geral, com certeza, né? Até porque a pessoa que daí ela bebe demais, ela acaba esquecendo de se hidratar, ela acaba não se alimentando adequadamente. Então, com certeza. Top. Você acredita que a medicina ainda enfrenta muitos preconceitos ou falta de conscientização sobre certos tipos de tratamento? Com certeza. Eu acho que realmente muita gente só procura porque tá sofrendo bastante, mas acaba, igual eu falei, sofrendo anos e não vai por preconceito. Muito homem acaba não indo procurar porque fala: não aceito o toque, por achar que tem alguma relação de eu vou fazer um toque, vou deixar de ser um pouco homem por isso, né? Que é realmente só preconceito. Entendi. E quais são os mitos que você mais encontra sobre as doenças do intestino na região anal? A pessoa ligou já que a proctologia e o intestino andam junto? Já, até que já. Quem vai no especialista sabe dessa relação, mas eu escuto muito o mito, acho que mais que eu escuto, que é o meu top one, é a questão dos divertículos. Você sabe o que são divertículos? Eu sei, é diverticulite ou não? Então, os divertículos são bolsinhas, saculações que se formam ali no intestino e quando eles inflamam, daí gera diverticulite, tá? Então, só o fato da pessoa ter o divertículo, ela não tem a diverticulite. O que faz inflamar são fezes ressecadas ali dentro desses divertículos. E antigamente acreditava-se que quem comia sementes, essas sementes iam parar ali dentro e acabar inflamando esses intestinos, esses divertículos. Então, até hoje, eu pego muito, principalmente idoso, que vem, que não come mais semente, não come milho, que tira a semente do tomate, não come quiabo, né, por esse mito. É muito comum, tá? E vai eu tentar convencer um idoso que ele pode comer. É bem difícil. Não come.
A colonoscopia é um exame necessário, mas ainda assim muitas pessoas têm medo. Como que você aborda o receio desses pacientes? Na verdade, a gente até ali na clínica, a gente só faz em ambiente hospitalar. Muita gente até pergunta, mas não é ruim, né, ter que ir para o hospital para fazer um exame? Muito pelo contrário, porque como é um exame sob sedação, o ambiente mais seguro para ele ser realizado é dentro de um hospital. Que qualquer intercorrência, ele já está dentro do hospital. Então, acho que o grande receio dos pacientes é a sedação, né? Todo exame que exige sedação acaba gerando esse medo, né, um pouco de receio por parte dos pacientes, mas é tudo quando o paciente tem algum risco, a gente pede antes avaliação com anestesista, então é tudo feito de uma maneira segura, ou com cardiologista. E ela tem que se programar para quantos dias? 2, 3? Geralmente são 2 dias de preparo. 2 dias. Tá? E nesses 2 dias de preparo a pessoa consegue trabalhar, tá? E é muito difícil quem não consegue. E no dia do exame, daí a gente sempre fornece atestado. Sai meio grog de lá. Então, o paciente sempre tem que estar acompanhado, porque ele não pode dirigir, né? Como ele passou por uma sedação, é perigoso. E daí no dia, então, ele se ausenta um dia só do trabalho. Entendi. E como que você acredita que essa questão pode evoluir mais para as pessoas fazerem mais mesmo, de forma preventiva? Sim. Como que a gente poderia ajudar esse movimento a crescer? Você sabe que uma pessoa que tem conscientizado muito a população é a Preta Gil? Ela teve câncer do intestino, tá? Então, depois disso, ela começou a divulgar muito em redes sociais, né? Ela usou ali o engajamento que ela tem para divulgar a importância do legal, exame. Eu quero ajudar nesse movimento. Até porque muita gente realmente não sabe da necessidade do exame. Tanto ela quanto a Simone também teve câncer e aí, né, estão divulgando. Eu realmente vi diferença depois que teve essa parte de divulgação da parte delas. Inclusive, a Preta Gil, ela teve que amputar o reto, né? Ela tem uma colostomia, que é pro resto da vida, pelo câncer. Bolsinha pro resto da vida. A dela é permanente. Então, realmente, assim, precisa prevenir. Se ela tivesse feito o exame no tempo certo, talvez ela não estivesse passando por tudo isso. Entendi. E, principalmente, quem tem histórico na família tem que se conscientizar ainda mais. É um exame que ele não é anual, tá? Na maioria dos casos. Então, em média, eu falo ali de 3 a 5 anos, um exame normal, né? Se a gente repete entre 3 e 5 anos, né? Às vezes tem algum pólipo, a gente precisa diminuir esse intervalo. Quem tem histórico na família, às vezes a gente tem que diminuir esse intervalo, mas em média de 3 a 5 anos, eu sempre falo, não é tão sofrido, né? Diferente de próstata, mama, que são exames anuais, o intestino tem um espaço maior. Entendi. Bom, os artistas conscientizando isso já ajuda, mas existe algum número de... Você falou que acho que é o segundo maior? É o mais comum, né? Tanto comum. Aqui no Brasil, o site do INCA, eu até inclusive acessei hoje antes de vir, né, para não falar besteira. Então, ainda eles não atualizaram para 2024, não tem dados de 2024, mas de 2023, tanto homem quanto mulher foi o segundo mais comum. E esse câncer, normalmente, ele tem relação só patológica ou pode ser desenvolvido através de uma má alimentação, maus hábitos? Com certeza. O que vem, na verdade, Henrique, a gente via que antes não tinha uma frequência, né, na verdade, tanto uma incidência tão precoce. Hoje está cada vez mais precoce e está cada vez mais comum. E isso se deve a maus hábitos, né? Então, falta de atividade física, né, o sedentarismo, tabagismo, muitos embutidos, ultraprocessados, carne vermelha em excesso. Ai, meu Deus. Cuidado dos seus churrascos aí. Jesus Maria. Pouca fibra, né, que é fruta, verdura, legumes. Então, tudo isso tem, né, predisposto a um número mais precoce e maior do câncer. Entendi. E é um câncer, ele é agressivo, ele judia muito? Então, antes dele virar o câncer, que ele passa no pólipo, a gente tira ali durante a colonoscopia. Uma vez que ele se instalou, tá? Ele depende, todo câncer, na verdade, tem seu estadiamento. Aí depois é químio. Exatamente. Então, os mais avançados, aí precisa passar por cirurgia, químio. E, infelizmente, a mortalidade dele em 5 anos ainda é alta. Então, é um câncer que, assim, o ideal é ser evitado com a colonoscopia. Teve um caso curioso que eu até vou trazer aqui para você, de uma amiga minha, que ela teve uma neném, e a neném nasceu sem o buraco do ânus. O ânus imperfurado.
Mas acho que ela tinha, porque depois ela fez a cirurgia e ela conseguiu depois reconstruir alguma coisa assim. É comum? Olha, para ser honesta, em dados eu não sei. Como fica com o cirurgião pediátrico, nessas malformações ali do ânus, eu não sei te falar em dados. Mas não é uma coisa rara, não acontece, tá? E aí também tem graus, né, de ânus imperfurado. Tem uns que realmente é só perfurar. Até um exame que é de rotina, né? Quando o neném nasce, o pediatra já checa isso ali na hora que ele faz aquela primeira avaliação, tá? E em alguns casos é um pouco mais complexo, não tem, né, a musculatura ali, não tem, então daí precisa passar por várias cirurgias, mas é uma coisa que raro não é, não. Entendi. E as pessoas que nem a Preta Gil, no caso, que usa a bolsinha, consegue ter uma vida normal? Então, isso é um tabu muito grande. As pessoas acham que a bolsinha vai condenar ela, né? E, na verdade, não. Consegue ter vida normal. A bolsinha, ela não passa cheiro. O paciente consegue ir à praia, entrar na piscina, fazer tudo. Tá? Eu tenho uma paciente, inclusive, que corre maratona com bolsinha. Então, né, com a colostomia. Então, consegue, sim, ter uma vida... Realmente. Até eu não entendia. E olha que eu estudo bastante. Eu não entendia sobre isso. Eu achava que era uma coisa que ficava fixa e, por exemplo, você falou de praia. É alguma roupa especial para esconder? Então, na verdade, não. Dá para tirar? A Preta Gil, inclusive, ela postou várias fotos de biquíni com a colostomia. Então, tem aquela bolsa coletora. Então, a colostomia é o intestino exteriorizado no abdômen, tá? Então, fica, né, a mucosa vermelhinha ali. E daí a pessoa usa aquela bolsa coletora, que é o que vai armazenar fezes. E aquela bolsa, ela não deixa extravasar, ela não deixa, né, passar cheiro. Então, é um material que é feito para molhar. Então, a pessoa pode entrar no mar, tudo, vai estar aparecendo ali a bolsinha, mas, né, tem muita gente que não vai por, né, Vergonha. na verdade, vergonha, né, por achar que as pessoas têm preconceito, mas é muito mais a vergonha do paciente, né, em ir à praia, mas também a Preta Gil tem ajudado nisso, né, de falar, vivam, vão à praia, entrem na piscina. Você vê o futuro da proctologia muito diferente com essas novas tecnologias? Uma inovação que nem essa do Botox, do laser. Você vê que tá evoluindo, a coisa tá começando a andar. Demais. Até quando eu cheguei aqui em Moarama, eu não fazia laser, eu não fazia Botox, é tudo coisa que realmente são mais novos. Então, e a adesão desses novos procedimentos tá sendo legal? Confesso que ainda tem muita gente que tem muito medo, né? Que tem um pouco de receio, mas a maioria, como se diz, aceita bem e os resultados são incríveis, assim. O tratamento é mais rápido, né? Você falou recuperação. E o Botox, ele é dolor ou não? Na verdade, é uma picadinha, né? Então, assim, é muito tranquilo. Eu não faço nem anestésico para aplicar Botox, que realmente eu faço com agulha de insulina, geralmente. Então, no geral, eu tenho uma aceitação muito boa. Agora, laser a gente sempre faz com anestésico. Entendi. E é uma cirurgia invasiva, obviamente, mas feita no hospital? Quando é muito pequeno, tá? A gente consegue fazer em consultório. E existe uma coisa também que chama plicoma, que são aquelas peles, uns excessos de peles na região do ânus. Tá? E principalmente mulher não gosta, atrapalha na higiene, né? E às vezes atrapalha usar um fio dental. Tem mulher que não gosta esteticamente, né? Que às vezes se sente incomodada para ter relação. Então acaba buscando mesmo por ser uma coisa. Exato, tá? E é comum. Super comum, principalmente em quem já teve filhos. Então, nesses casos que são menores, a gente consegue sim fazer em consultório. Entendi. Casos que são um pouco maiores, eu aconselho fazer no hospital até mesmo, né? Que às vezes é uma região, como é uma região muito vascularizada, às vezes pode ter um sangramento maior. Então, né, às vezes, como é mais profundo, é mais dor. Então, a gente faz aí com anestesia RAC, né? Às vezes o paciente faz durante a manhã, final do dia já tá indo para casa. Entendi. Um assunto interessante é a parte de higiene. Tem pessoas que são a favor e outras são contra a questão da ducha higiênica. Qual que é a opinião científica sobre isso? Na verdade, não vou nem te falar científica, tá? Que eu nunca vi artigo sobre ducha higiênica, então. Mas eu vou te falar a minha opinião pessoal. Eu super indico, tá? Na verdade... Nossa, é das minhas. Eu até brinco. Se você suja a mão,
com cocô. Você tem coragem de passar só o papel na Não. mão? Você lava. Lava. Porque fica O máximo de resíduo. sabonete possível. Exatamente, fica resíduo. Então, o papel, tá? Ele, querendo ou não, ele vai deixar ali resíduo. E aquele resíduo em contato com a pele pode irritar a pele, pode dar coceira, né? Que é prurido. Então, realmente, ele não limpa e ele gera atrito. Você fica esfregando ali, né? Passando várias vezes. Então, não é indicado, é um hábito brasileiro, né? Tem local que nem se usa papel higiênico. Então, eu sempre falo, o ideal é sempre lavar. Seja tomar banho, duchinha higiênica. Em segundo lugar, lenço umedecido. E papel higiênico é uma coisa que eu tento convencer Só pra secar. Nem pra secar, eu convenço meus pacientes a nem usar, tá? Papel, o ideal é deixar de lado mesmo. Uma toalhinha lá e pronto. Na verdade, assim, no caso, você poderia tirar o excesso com o papel e já realizar daí a limpeza com a ducha higiênica, tá? Ou, tô na rua, lenço umedecido. Entendi. Tem alguma relação de tabu ou medo das pessoas usarem a ducha higiênica e a sujeira andar? Ou não? Não tem? Não, até que não. O ideal é sempre lavar, né? Sempre, principalmente mulher, que, né, que tem ali, é mais fácil de contaminação. Mas Isso. lavando ali pra trás, né? Sempre da frente pra trás, não tem problema nenhum. Até que ponto a parte estética, ela compromete a parte funcional da coisa? Por exemplo, assim, depilação, coisas desse tipo, que muitas pessoas falam que pelo é proteção. Até mesmo da parte íntima das mulheres e dos homens ali, tem gente que fala que não é... Tem ginecologista, inclusive, que não indica depilação. Que fala que ele protege a vulva e tudo mais. Na parte anal, tem alguma ligação? Nunca vi relação, tá? De trabalho, como se diz, contraindicando a depilação. Normal. Tá? A única coisa Até indicação, talvez, para higiene. Na verdade, até que não também. Nunca vi também a favor, mas tem que sempre tomar cuidado durante a depilação para não machucar, né? Principalmente se vai fazer com uma gilete, alguma coisa que pode traumatizar a pele, e daí, através desse trauma na pele, acabar pegando uma infecção. Então, esse cuidado tem que ter. Tá aí o risco, então. Exato. Fissurou, tem que ter esse cuidado para não contaminar. Exato, até porque é próximo ali o ânus, tem fezes passando por ali. Então, passou uma gilete, cortou a pele, você pode acabar pegando uma infecção. Entendi. Qual que foi o momento mais desafiador da tua carreira até agora? Eu acho que quando eu cheguei em Umuarama, que eu cheguei num dia, uma semana depois veio a pandemia. Você pegou bem esse momento. Eu peguei. Eu cheguei aqui em março de 2020. Foi realmente quando tudo fechou. Entendi. Então, eu trabalhei muito tempo sem ser proctologista aqui, né? Como médica do Covid mesmo. Entendi. E você, eu sei que é empresária, não sei se pode revelar isso ou não, que tipo de negócio, mas eu sei que você é empresária. Normalmente, o pessoal da área de saúde sofre muito com a parte de gestão. Porque uma coisa é você ser médico e lidar com esse tipo de situação. Outra coisa é você lidar com dinheiro e gestão. Como que você enxerga isso no meio que você vive dos médicos? Eu acho que falta muito conhecimento para médico a respeito dessa parte de gestão. Eu acho que realmente o médico ele não é preparado para ser um bom gestor, sabe? Isso já é desde a faculdade. Eu acho que isso está mudando, né? Atualmente as pessoas têm se preocupado mais em ir atrás, né, de cursos de gestão, marketing, né, por exemplo, Sim. Muitos médicos esquecem, eles entram na clínica e... Eu mesmo sou uma dessas, que esqueço, eu queria muito, me cobro muito, mas eu acabo esquecendo dessa parte. Eu acho que médico também é mais, alguns, né, não todos, mas em grande geral, tem mais, não vou te dizer vergonha, mas não tem esse preparo mesmo, né? Pra chegar na frente de uma câmera e falar. E como que é ser médica e ser empresária? Eu considero que eu sou muito mais médica do que empresária. Apesar de amar a loja, o tempo que sobra pra loja é muito pequeno, né? Então, assim, eu sou muito mais médica, mas gostaria de ser mais empresária. Se quiser fazer merchanzinho, fica à vontade, tá? M. Martin, gente, cama, mesa e banho, de boa qualidade. A melhor qualidade, não tem pra bater. Até hoje, nossa, os produtos que eu comprei até hoje. Eles são produtos que são feitos para ter uma duração longa, né? Então, assim, é um investimento que compensa.
Não é, Exatamente. como se diz, não é porque é minha loja, mas realmente a qualidade é boa. E o que você empreender na loja da M. Martin te ensinou para o seu negócio como médica? Demais, Henrique, muita coisa. Porque realmente, como médico não tem esse preparo, né? E eu fiz muito curso que até a franquia exige, né? Dessa parte de marketing, de publicidade. Eu entendi que realmente, se você não vira chave, infelizmente hoje, as pessoas às vezes nem buscam um bom profissional. Lógico que todo mundo quer o bom profissional, mas a rede social chama muito. Com Então, certeza. às vezes, se você é um bom vendedor, você, né, como médico falando, você vai acabar tendo mais pacientes do que um bom médico que não divulga. Ou aumentar o valor, percepção. Exatamente. Às vezes pode ter agenda cheia, mas consiga aumentar o valor, poxa, a agenda continua cheia. Uhum. E hoje em dia, infelizmente, quem não entendeu isso vai acabar ficando para trás. Você já teve algum paciente que te marcou de uma forma muito positiva, que você conseguiu tratar ele, foi tão gratificante para você quanto para ele? Nossa, na verdade, vários, assim. Tem paciente que eu me lembro desde o começo. Mas se você fosse falar assim, um paciente, não saberia citar. Eu, com certeza, pensando, vem vários na cabeça. Mas Mas é teve algum muito, caso né? satisfatório? Precisa falar não, mas teve algum caso bem satisfatório? Você falou, nossa, eu consegui resolver isso daqui. Toda semana, assim, alguns casos que às vezes, sabe quando você mesmo fala, será que eu vou dar conta? E depois que dá tudo certo, você fala. Mas Legal. assim, saberia pelo menos 10, assim, que eu me orgulho de ter conseguido, sabe? E como que você mantém a sua saúde mental em dia, lidando com o problema dos outros todos os dias? Porque, querendo ou não, você lida não só com problemas reais, mas também com problemas emocionais, né? Porque eu acho que isso deve afetar a autoestima da pessoa, eu acho que isso afeta o desempenho profissional da pessoa. Como que você consegue lidar com isso? Eu faço terapia, mantenho a terapia em dia. Porque realmente é uma carga emocional muito grande, né? Eu mesmo, tem médico que não se envolve, mas eu me envolvo muito com a história das pessoas. Então, eu acabo sempre terapia, toda semana, sem falhar. Eu acho que é um dos caminhos que eu mais estou escutando aqui no podcast. É, Todo mundo todo fazendo. mundo fazendo terapia. E E eu acho muito legal essa virada de chave. com certeza. Quando eu comecei com a revista 16 anos atrás, psicólogo era visto como louco, né? E o psiquiatra como surtado. E hoje são os melhores aliados das pessoas. Só que eu acho que é um conjunto, né? Tem que ter uma boa alimentação, hábitos saudáveis, você tem que ter seus momentos de qualidade, tempo com a família, tentar não só trabalhar, porque também hoje está mudando um pouco, mas antigamente médico só trabalhava, né? Sim. Era horas e horas só trabalhando. Então hoje eu entendo mais essa importância de ter os momentos corretos, assim, separados. Esse momento eu vou trabalhar, esse momento eu vou ficar com a minha família, esse momento eu vou fazer minha atividade física. E como você enxerga a sua área de atuação com os procedimentos estéticos? Você acha que vai existir uma lacuna? Já existe, tá? Uma coisa até que a gente não conversou, mas que existe também é clareamento anal. Clareamento? Uhum. Com os próprios ácidos hialurônicos, não? Tem tratamento com ácido, mas tem também com laser. É? Aham. E você já começou a aplicar ou ainda não? Na verdade, eu fiz o curso, mas eu confesso que é uma coisa que eu nunca nem divulguei, tá? Então, eu fiz... Aproveite. Porque eu acredito que tem muitas pessoas que talvez vai ter esse interesse. Sim, Porque tem mulheres que às vezes não usam biquíni por conta disso. sim. Mas existe sim esse clareamento íntimo, né? Que para quem tá insatisfeito ali com a coloração, que também tá muito relacionado com a questão da depilação, muito tempo na gilete, né? Na lâmina, atrito, quando, né, as peles ficam ali juntinhas. Então, tem esses tratamentos com laser, tanto com tratamento tópico quanto com aparelho mesmo. Nossa, que legal. Acho que você deveria começar o quanto antes. Vou ficar feliz em divulgar isso daí pra você. Como você define sucesso dentro da sua profissão? Sucesso para mim é, na verdade, eu acho que é um conjunto de reconhecimento, né, de bons resultados. Bons resultados é difícil. ótimo. Eu acho que é isso, é reconhecimento e bons resultados. Qual que foi o maior perrengue que você já passou na tua profissão? Então, eu sou uma pessoa de tão memória curta, a gente até esquece fácil dos perrengues, né? Faço perrengue toda semana e não
Mas teve alguma situação inusitada que aconteceu, algum paciente que, enfim, aconteceu alguma coisa? Ah, sempre tem. Eu acho que realmente foi... já teve alguns perrengues. Agora você me fez lembrar de alguns, assim. Alguns pacientes meio surtados aí, Nossa, que tirou a gente do sério. é constrangedor, né? Ixi, já quis chamar a polícia. Não eu, o paciente, Aham. mas graças a Deus só... E não... E normalmente o seu paciente é o tipo de paciente que vai acompanhado ou sozinho? Eu acho que homem tende a ir mais acompanhado da esposa quando é casado, Uhum. tá? Mulher sempre vai sozinha. Muito raro quem leva alguém. Que coisa, né? Uhum. Homem é sensível pra caramba, né? Eu acho que como é uma região que, né, tem esse tabu, ele se sente mais seguro com a esposa do lado, menos envergonhado, talvez. Até porque muitos só vão porque a esposa carrega. Entendi. Então, eu acho que várias esposas chegam falando, ele só veio porque eu empurrei, eu trouxe, eu Entendi. carreguei. Trazendo agora para o mundo dos negócios, você acredita que o homem que tem hemorroida ou sofre de alguma situação ali, ele produz menos? Com certeza, qualquer pessoa que tem qualquer problema, ela vai produzir menos, né? Então, qualquer coisa que atrapalhe sua qualidade de vida, que te gere um desconforto, você vai estar produzindo menos. Tá vendo, homens? Vão buscar ajuda profissional com especialistas, porque eu tenho certeza que isso vai melhorar os seus resultados financeiros também, além de qualidade de vida. Tenho certeza disso. Com Tenho certeza certeza. disso. Eu conheço uma pessoa que ela não sai de casa. E ela é uma dessas pessoas que acho que ela nunca procurou especialista. Quem que vive bem com dor, com E desconforto? ela é desses casos absurdos que você falou de 2, 3 anos. Uhum. E eu vou falar pra ela te procurar, porque eu não fazia ideia que era uma coisa da sua especialidade. Mas ele não sai de casa porque ele fala que ele não sai do banheiro. E é uma Ele coisa... vai, se ele jantar, ele tem que ir pro banheiro. É muito rápido. Ele janta, tem que ir pro banheiro. Uhum. Ele fala, rapaz, eu sou igual o pato. É bem comum isso. Então, Tem tratamento. vou falar Fala pra ele procurar. procurar. Aí, ó, tem tratamento e deve ter mais pessoas na mesma situação que tá assistindo aí. E não é uma vergonha. A vergonha é deixar de sair. Com né? certeza. Vergonha é você deixar de viver. Tem alguma situação que te emociona particularmente, algo que você já viu mudar a vida de alguém, que curou alguém, e você vê essa pessoa hoje diferente? Com certeza. Tá? Tem muitos pacientes, assim, por isso que eu sempre falo, né, que eu não gosto de citar para não esquecer de ninguém, mas muitos pacientes muitas mulheres com incontinência fecal, né, que escapavam fezes, que voltam a ter sua vida, né, no dia a dia. Eu já ouvi muito, não conseguia nem ir para a igreja mais, não conseguia visitar meus filhos, voltei. Pessoas que vivem com colostomia, que não queriam mais a bolsinha, que depois que a gente reverte, consegue... Tem reversão? Sim, em alguns casos. Defende, né? Tipo, mas se fizer a consulta, dá pra descobrir. Isso, no geral, tá? As que não têm reversão, em geral, não é regra, mas em geral é por câncer, né? Quando o câncer pega ali o finalzinho do intestino, aí não tem muito o que fazer. Mas, no geral, o restante dá sim pra reconstruir. Já vem sendo testado alguma coisa em animal ou não? Que nem já estão... Tem alguns órgãos de porco que transplanta e tal. Mas que não tem ali embaixo, quando pega ali, você tem que tirar todo o esfíncter anal, tudo, não, aí não tem o que fazer, tá? Mas a grande maioria, né, tirando essa parte de tumor, dá sim para reverter. Então, caso de diverticulite aguda que perfurou, o paciente teve que colocar uma colostomia por um tempo. Aí depois a gente consegue reverter. Que legal. Então, nossa, a pessoa deve ficar muito feliz. Muito feliz. Os casos de doença de Crohn, que também interfere muito na qualidade de vida dos pacientes, então também eles são muito gratos. Eu falo assim, todo dia algum caso que a gente pensa, vale a pena estar aqui. Tem muitos pacientes que talvez usava fralda. Já peguei vários. Eu não fazia ideia que tinha pessoa com escape. Sim, tem. Tem. Nossa, a proctologia tem várias... Vai além do, né? Sim, muita doença que ninguém nem sabe que existe. Então, foi interessante esse assunto de hoje. Eu mesmo aprendi muito hoje. Aprendi muito mesmo, eu não fazia ideia. Então, o escape também não é uma coisa normal. Não. Eu sempre falo, tudo que foge do normal, né, que não é normal. Então, tudo que te atrapalha de alguma forma, tudo que te incomoda, que era de um jeito e agora tá de outro, isso não é normal. E quem sofre com esse tipo de situação, normalmente eles buscam um tratamento ou ficam sofrendo com isso? Você sabe me dizer quando você recebe esse paciente ou não? Eu acho que, na verdade, mulher procura logo no começo, via de regra, né? E homem demora sempre mais. Homem já vem
Escaldado. É. E aí, normalmente vem prescrito, ou não? E vai algum outro clínico geral? A maioria vem encaminhado. Vem A encaminhado. maioria. É difícil o paciente que procura direto o proctologista. Até porque eles não sabem que existem. Então, realmente, eu pego mais encaminhamentos. Aumentar esse nível de consciência, então. Vamos lá. O que você gostaria de falar para alguém que tem medo de buscar ajuda médica devido ao tabu sobre doenças dessa região do corpo? Perca esse medo, porque é uma região igual qualquer uma outra. A consulta é super tranquila, o exame é indolor, né? E com certeza a gente consegue ajudar de alguma forma. Vamos agora mudar um pouquinho o foco. Quais são os maiores desafios que você encontra na sociedade do futuro? Os futuros médicos, o pessoal que está se formando aí em medicina, você acha que é uma área que eles vão ingressar? Não, eu acho que ainda tem muita resistência. Realmente, eu acho que até, igual eu falei no começo, uma coisa que não me interessava muito, eu vejo realmente que não tem muito interesse das pessoas e falta muito profissional. Uhum. Eu já vi, na residência que eu fiz, teve já ano que ficou sem residente, porque ninguém quis. Gente. Então, enquanto tem áreas da medicina que são muito disputadas, tem ainda uma área que sobra vaga, que ninguém quer. Entendi. Então, também para os novos médicos. Aí, pessoal, vocês que fazem medicina, uma lacuna no mercado. Sim, e tem espaço, tem área. Até hoje, na verdade, eu estava ali me produzindo e aí eu recebi uma mensagem da Secretaria de Saúde aqui de Moarama, falando, doutora, a gente está com encaminhamento desde 2023. Meu Deus, olha o tempo. Pedindo, não tem como a gente fazer mutirão, né? Porque tem paciente que tá há mais de um ano na fila. Nossa. Então, realmente, ainda... Sofrendo, né? Detalhe, sofrendo. Caramba. Tá. Tem alguma dica que você pode dar para as pessoas terem uma dieta mais saudável para melhorar? Para quem de repente tem a famosa prisão de ventre? Enfim. Ou até quem tá... talvez se alimentando muito errado, qual que seria o ideal mesmo? Então, o ideal é, em média, né, 2 a 2,5 litros de água por dia. O que é recomendado, tá? São 3 frutas ao dia. 3 frutas? 3 frutas ao dia. E 4 porções de legumes e saladas, verduras. É bastante coisa. Tem uma pesquisa recente que mostrou que 90% dos adultos brasileiros não consomem a quantidade ideal de fibra por dia. 90%. Nossa, eu como salada uma vez ao dia. É 4? Tá? Na verdade, não é que 4, são 4 porções. Porções. Tá? Então, seria assim, meio prato no almoço, meio prato na janta, 3 frutas, porque a gente tem um número, né? De 25 a 35 gramas de fibra por dia. Tá? E até, para você ter uma ideia, pensa aí, 25. Uma fatia de mamão, em média, tem ali 3, 4 gramas. Então, muita gente acha que um mamãozinho de manhã é o suficiente. Caramba. E tem realmente frutas que trancam ou não? É mito? Na verdade... a goiaba? Na verdade, sim, tá? Mas é que assim, é tudo em excesso. Então, assim, a pessoa que só consome goiaba e não... Aí sim, vai ter um efeito mais constipante. Mas eu falo pro paciente... Se você comer frutas diversas, variadas, todos os dias e tomar bastante água, uma fruta, uma goiaba não é o suficiente para te prender. Né? Então, todo agora a falta com certeza vai exatamente. atrapalhar. E a carne vermelha, a ligação dela é mais em relação à doença, constipação, essas coisas não? O que acontece é que, principalmente, né, os amantes de churrasco, eles Nossa. comem carne, só carne, não come nada de fibra, não toma água, então com certeza vai acabar constipando, mas não é porque comeu muita carne, é porque esqueceu de todo o resto. Tá. Mas só final de semana. Só final de semana, né? Todo mundo deve ter uma desculpinha, né? Não, doutora, mas é só um pouquinho. E atividade física, tá? Atividade física ajuda. Com certeza ajuda na constipação. E pra quem tá com muito escape, daí não tem a ver com alimentação. Depende, tá? Às vezes é uma intolerância alimentar, então até pode estar relacionado, mas não aí, tinha pensado nisso. Por isso que tem que procurar um especialista pra gente conseguir diferenciar. Aí, no exame consegue identificar se é intolerância ou não. A gente faz uma anamnese, né? Faz ali exame físico, e aí, dependendo do que a gente vê se precisa fazer algum exame de imagem, algum exame de sangue ali pra poder diferenciar. Perfeito.
Tem tratamentos que, às vezes, é pro resto da vida? Na sua área? Sim. Essas doenças inflamatórias, que é Crohn e retocolite, são doenças que não têm cura. Então, é tratamento pro resto da vida. Tem períodos de remissão E da melhora a doença. qualidade de vida. Com certeza, Não tá? é porque é pro resto da vida que vai ser ruim. Não, e até porque tem, né, o que a gente almeja é a remissão dos sintomas da doença, uma remissão clínica mesmo. A gente deixa o paciente bem, só que mesmo ele estando bem, ele precisa, né, passar em consulta pelo menos uma vez no ano para a gente ver se realmente se está tudo certo. Entendi. Antes de mais nada, quero agradecer aí os nossos parceiros, nossos patrocinadores aqui do Podcast. Muito obrigado aí ao Diego Mota. Inclusive, qual que é o seu celular, doutora Paula? O meu eu tô precisando trocar. Mas é iPhone? É iPhone. Aí, ó, Diego, mais uma aqui com iPhone. Eu falo, quem senta aqui, ó, empresários, a grande maioria, por unanimidade, é Apple. E o Diego Mota, ele é especialista em Apple. Inclusive, quando você for fazer seu upgrade, fala com ele. Tá. Ele é honesto, ele é um cara que ele entende muito dos produtos Apple, ele só mexe com Apple. E ele é o cara que faz os upgrades aí, praticamente todos os empresários de Umuarama. Ele é muito bom mesmo. E só trabalha com produto de procedência, que é muito importante. Tem pessoas que às vezes trabalham aqui no mercado de Umuarama que são produtos de remonta, não são produtos originais. Então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes a pessoa está comprando um produto achando que é original e não é. Então, meu irmão, obrigado aí pelo patrocínio. Também o Cláudia Bolos Doces Salgados, aí logo no final aí pode se deliciar. É uma delícia. Também eles são muito fortes em coffee corporativo para clínicas. É uma especialidade deles, para atender os aniversariantes da clínica, dos funcionários, até mesmo para recepcionar os pacientes. Eles também têm a parte de coquetéis, maravilhoso. A Cláudia lá do Cláudia Bolos Doces Salgados é top. E a Filato Bene, que é a marca que veste líderes, não poderia ser diferente, nosso parceiro aqui do Podcast também. Doutor, tem alguma coisa que você gostaria de explanar, falar, comentar um pouco mais desse assunto, que é um assunto tão interessante, porque é pouco falado, que seria talvez esclarecedor para muita gente? Olha, eu acho que a gente acabou focando, assim, as principais partes. Uhum. Realmente, eu acho que de tudo, se fosse para pessoa gravar uma coisa, faça coluna aos 45 anos. E depois que fizer aos 45 anos, tem alguma recorrência de continuar fazendo? Então, aí geralmente é de 3 a 5 de acordo com o resultado dessa que deu. Ah, que legal. Então não é Tá? todo ano. Não é todo ano, tá? Certo. Então, realmente, eu acho que de tudo. E não tenham vergonha, não tenham receio de procurar. Tá sofrendo com qualquer problema desse, vale a pena procurar. Que realmente o que eu escuto é, se eu soubesse, eu teria vindo antes. Né, que às vezes é uma consulta simples, é uma pomada, é um comprimido, uma coisa simples que melhora a qualidade de vida, que melhora um problema de anos. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Fiquei muito feliz em te conhecer mais hoje. Conhecer também um pouco mais da sua especialidade, foi muito esclarecedor para mim. Com certeza vou poder contribuir mais com você, porque agora eu entendo que são alguns sintomas que a gente vê com recorrência, e não é assim, um ou outro. Não, eu vejo com recorrência em amigos, e agora eu sei onde indicar e para quem indicar e como indicar. Às vezes a gente tem uma visão distorcida da medicina, por ser tão nichada, às vezes a gente acha que, nossa, não, isso aqui é tal especialista, vai no clínico. Não, mas poxa, tanta coisa que você me falou hoje que eu conheço pessoas, com certeza eu posso te ajudar. E também quem está nos assistindo, eu acredito que ficou bem claro. Ficou bem específico mesmo. Parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá? A oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho mais da minha especialidade para você e para quem está nos assistindo. Espero realmente ter contribuído de uma forma... Contribuiu muito. Para as pessoas, né? Saber um pouquinho mais da proctologia, de todas as doenças que pegam essa especialidade e para as pessoas saberem quem procurar quando precisar. Exatamente. E também, se você quer dormir melhor, passa lá na Mimartan. Tem tudo que você precisa para dormir melhor. Principalmente aquelas mantinhas, gente. Que mantinha maravilhosa. Nossa, perfeito. Entre também no Instagram. Vai entrar o inverno agora, né? Gente, ó. Vai entrar o inverno, vai lá, já troca toda a parte sua de cama, mesa e banho que tem lá. Passem lá, o Natan e a Karine estarão lá para atender todo mundo. Eles são excelentes. São sim. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Henrique. E obrigado a vocês que nos assistiu aqui até esse momento. Obrigado também para vocês aí que tá prestigiando nosso podcast.
sucesso. Muito obrigada, tchau. E esse episódio é um agradecimento de Crislane Apolinário. Cris, muito obrigado aí, produziu nossa amiga Paula hoje. Espero que você prospere muito, muito, muito. E mulherada, você quer ficar mais bonita, chama a Cris aí, fala com ela que ela vai te produzir. O Instagram dela é Crislane Apolinário _.